Alô, alô, cheguei para mais um momento muito especial, mais uma história, o final daquela história dos primos que está prendendo a atenção de muita gente, um amor proibido, uma gravidez que veio para mudar a vida de uma família, e vocês vão ficar surpresos com o final dessa história. Eu pelo menos fiquei. Mas antes de começarmos a parte final dessa história incrível, quero sim fazer um agradecimento todo especial para essa minha querida amiga. Afinal de contas, ela merece todo o meu carinho, respeito e amor, porque a Edna, é o nome dela, né? O nome completo dela é Edna Vaz de Lima. Ô, minha parceira, ela mandou aqui através do nosso WhatsApp, ela mandou uma ajuda para o nosso canal. Ah, gente, eu tenho que destacar. Quer ver? Olha, eu tenho que destacar porque foi uma ajuda aqui das mais importantes. Ela mandou, na verdade, um WhatsApp. Puxa vida, tenho que destacar com muito carinho. É Elizabeth Vaz de Lima. Ah, ok, o nome correto é Elizabeth Vaz de Lima. Agora sim, né? Obrigado, viu, Elizabeth, pela tua ajuda. Elizabeth Vaz de Lima, um beijo para você. Muito agradecido mesmo, do fundo da alma. Ô Paulinho, como é que eu mando um Pix pro teu canal? Quero apoiar o teu canal. É muito simples. Bem ao lado do título, eu coloco ali um telefone, e aquele telefone que é o operadora 11, é São Paulo, né? Pertence a São Paulo, 951336677. Ele pertence exatamente à chave Pix, ok? 951336677. Manda que a gente agradece do fundo do coração. Tudo pronto? Já vamos para a história? Antes ainda, eu queria agradecer a essas pessoas carinhosas que se tornaram membro aqui do canal. Oh, meu Deus do céu, que carinho, que amor. Muito obrigado, muito obrigado. E eu vou começando a agradecer a essas pessoas. E vou começar do seguinte nome hoje. Olha aqui, Maria Madalena. Minha amiga querida, Maria Madalena. Ela não era e virou nossa assinante há 3 dias. A Luzinete Ferreira, há 4 dias, voltou a ser assinante do canal. A Lúcia Messias de Lima virou nossa assinante há meia dúzia de dias. A Josiane Castro virou assinante há 7 dias. A Naldir Barbosa virou assinante e VIP ainda por cima. Então faz 7 dias também, né, Naldir? Gente, é muito importante que você se torne membro do canal. Eu vou explicar o motivo. O YouTube valoriza muito um canal que tem os seus membros. Ele dá muita importância. Ele passa a propagar esse canal, a difundir esse canal. É o que acontece com todo mundo que tem membros. E quanto mais membros, mais divulgação. Então eu queria pedir a você que é tão carinhosa, tão amorosa comigo, entra e seja membro, tá? Seja bem-vinda como assinante. Você será muito bem-vinda. E pode ter certeza que a gente vai fazer de tudo para retribuir esse carinho, tá? Óbvio também é verdade que quando você entra no canal apenas para ouvir uma história, você já está ajudando muito. Já é uma ajuda sem igual. Quando você se inscreve, quando você curte o nosso canal, a ajuda é substancial. E aí quando você se torna membro, a ajuda é maior ainda. E como membro, você pode entrar e ser premium, pode ser VIP e pode até ser diamante. O William de Bem, ele é diamante, né, William? Já tem meses, mais de 4 meses que ele é. William, muito obrigado por tudo, William. Um abraço para você. Entra aqui. Ô Paulinho, vou entrar. Como é que eu faço? Abaixo do vídeo, todas as normas e instruções do YouTube para que você seja membro do canal. E é importante para mim. Se você puder, venha. Ô Paulinho, paga quanto? A partir de R$ 6,99 por mês. E você fica membro até o dia que você quiser. Quando quiser desistir, é simples e é fácil. Entendeu?
Ninguém é obrigado a falar assim, eu entrei, agora tem que ficar como mesmo. Não, não. Você entra e fica o tempo que você quiser. Experimenta. Venha. R$ 6,99 por mês. Ok? Aguardo. Isso posto, a Miss está aqui me dando aquela força, aquele apoio, Miss. Eu já vou começar então a história, Miss. Vai, Paulinho, começa logo essa história. Começar, Miss. Vou começar agora a história e eu tenho certeza que vocês vão adorar esse último capítulo da história dos primos. Preparem o seu coração para as coisas que vou contar, porque a história dos primos acabou de começar. Rádio Emoção, Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Bruno havia assistido naquele dia em que a minha sobrinha filha, era sobrinha barra filha mesmo, Rebeca, estava em casa. Ela ter tido episódios de enjoo. Eu tinha dado um antiácido a ela e não havia resolvido. Eu fui dormir um tanto ou quanto preocupada e de repente eu acordei assim, eu acho que tinha dormido um pouco. E tive a impressão de ter escutado. Tia, era um barulho que vinha do quarto do meu filho. A impressão que eu tive é de ter ouvido de lá. Tia, eu estou grávida. Mas não era falando para mim, era falando dentro do quarto. Eu me levantei, fui até o quarto do meu filho e ao chegar eu vi que eles estavam lá, mas cada um na sua. Eles estavam dormindo. Ué, mas não estavam conversando? Peraí, estão dormindo. Mas eu tive a nítida impressão, naquele momento em que eu fui acordada, de que eu ouvi vozes lá. Acho que eu tô ficando louca. Eu sonhei. Mas espera aí, o que eu sonhei? Tia, eu estou grávida. Será um aviso? No dia seguinte, um domingo que antecedia a volta às aulas, a minha irmã, ela veio buscar a Rebeca para voltar para casa após as férias. Eu convidei a mana, a Mariana, para almoçar conosco. Era raro termos essa oportunidade, porque ela agora mais trabalhava, né, do que tinha vida social. Almoçamos juntas, rimos muito, eu, ela, o restante da família. À noite nos despedimos com abraços apertados. Uma semana depois, eu recebi um telefonema da minha mana, a Mariana. E aquele telefonema despertou alguma coisa em mim, porque eu somei com aquele sonho que eu havia tido, onde eu tive a nítida impressão de ter escutado vozes no quarto do meu filho. Dizia minha mana Mariana: alô, Bruna. Oi. Que foi, Mariana? Eu conhecia a minha irmã pela voz e percebi que ela estava nervosa, aflita. Alô, Bruna. Oi, Mariana. Que foi? Você não vai acreditar. O quê? A Rebeca. O que tem? Ela começou a reclamar de enjoo persistente desde que voltou aí da sua casa. A tensão na voz da minha mana era palpável cada vez mais, enquanto ela seguia. Você não sabe? Levei ao médico. Sim. E você não imagina o que ele suspeitou. Quando ela falou assim, caiu a ficha para mim, porque eu me lembrei do sonho. Eu sabia, sim, o que o médico havia suspeitado. Eu só preparei-me para escutar.
E ela completou: o médico suspeita de gravidez. Eu quase que briguei com o médico. Impossível. A minha filha nem sai de casa, doutor. Ela não é dessas meninas, não. A minha filha é bastante caseira. E quando eu olhei para ela diante da notícia dada pelo médico, Bruna, ela estava abalada. O médico recolheu um pouco do sangue para a confirmação final. Nós passamos na farmácia e compramos um teste desses caseiros. E eu acabei de fazer. E o que deu? Nossa, você parece que tá calma, Bruna. Não é que eu esteja calma. Depois eu te conto o restante da história. E o que deu? Deu positivo. Você acredita? Deu positivo. O sonho, de certa forma, havia me preparado para aquele momento, aquele instante. Por isso que eu estava, lógico, chocada, mas não era aquele choque assim da surpresa. Era o choque da confirmação de tudo que estava sendo construído aqui dentro do meu coração e da minha mente. Ainda assim, meu coração disparou. E aí a minha irmã continuou, seguiu falando. Eu apertei a Rebeca, Bruna. Filha, você precisa me dizer o que está acontecendo. A resposta dela foi simples e direta. Você está grávida, filha? Claro que não, mãe. Naquele momento a minha mente começou a trabalhar freneticamente. Flashes do passado invadiram meus pensamentos. Lembrei-me de tudo. Ela não desgrudava do meu Marcos, enquanto a minha irmã falava. Eles dormiam desde pequenininhos de mãos dadas. A moça lá da creche se admirava daquela união, desde que tinham 3 aninhos. Eles pareciam, conforme comentários, 2 namoradinhos. Me lembrei das noites que ficavam assistindo filmes até tarde. Lembrei do cobertor que eles gostavam de usar na sala para ambos. Enquanto que eu me recolhia no meu quarto tranquila, porque ali estavam 2 irmãos. Não eram 2 primos só, eram 2 irmãos. Nasceram no mesmo dia, 30 minutos de diferença para um. Eram super unidos, irmãos, filhos de 2 irmãs e de primos. Eu fiz uma pergunta que brotou na minha mente como uma tempestade. Essa era a pergunta que faltava ser feita. Eu falei para minha irmã Mariana. Eu já tinha, inclusive, daquele espaço em que eu fiquei pensando, meio que eu fiquei apenas escutando, mas entrava por um ouvido e saía pelo outro, tudo que a minha irmã dizia. E eu interrompi aquela fala com uma pergunta. Ô Mariana, se ela está grávida, será que é do Marcos? Não podia ser. Não podia ser, eu queria escutar qualquer outra coisa. Eu não sei, eu queria escutar qualquer outra coisa. O silêncio pesado se instalou enquanto a Mariana perguntava: Bruna, você tá aí? Que dava a impressão de que eu tinha desligado. Eu fiz a pergunta e sabe, calei, medo da resposta, sei lá. Será que é do Marcos?
e saí do ar. Embora eu estivesse no telefone, mas ela também estava processando a pergunta que eu havia feito. Você tá aí? A hora que ela falou, você tá aí, aí eu acordei. Eu tô, sim, tentando reunir meus pensamentos confusos. A minha irmã não tinha escutado o que eu havia falado, porque ela não me respondeu. Parece que é estranho, era uma coisa tão inusitada, era uma coisa tão impossível que a minha irmã se negou a ouvir, acredito. Porque ela disse logo em seguida, eu te ligo daqui a pouco, eu te ligo logo mais. E ela desligou o telefone. E eu fui direto até o quarto do Marcos com o coração apertado. Ele estava sentado na cama quando eu falei: filho, oi mãe, sua tia me telefonou preocupada, porque você não vai acreditar, Marcos. Sua prima. O que tem? O que aconteceu com ela? Não, calma, ela... Não aconteceu nada e aconteceu tudo ao mesmo tempo, filho. A Rebeca, ela... O que foi, mãe? Fala! A Rebeca está grávida. Assim que eu pronunciei a palavra grávida, eu notei a mudança súbita no olhar do meu filho, do Marcos. Uma mistura de surpresa e de culpa. Você sabe de alguma coisa nesse sentido, filho? Eu perguntei ainda com cautela. Ele permaneceu em silêncio por um momento longo demais para o meu conforto. Seus olhos evitavam os meus, como se já soubesse mais do que estava disposto a contar. Sabe mais? Você sabe mais alguma coisa? A minha mente fervilhava com perguntas sobre o estado da Rebeca e as incertezas sobre o relacionamento deles dois. Ô mãe, eu vou falar com ela. Eu vou conversar com ela. Eu falo com você depois, eu prometo. Eu tô atrasado, mãe. Tô atrasado, as aulas retomam hoje. A senhora esqueceu? Não ficou resolvido naquele instante. Eu tive que deixar para o dia seguinte. Liguei. Alô, Mariana? Tá tudo bem? A minha voz soava ansiosa. Mariana, vocês sabem, é minha irmã. Ansiosa e preocupada, como que se um peso imenso ainda estivesse sobre meus ombros. Eu tô bem, respondeu a Mariana, mas logo percebeu a tensão na minha voz. O que houve? Sua voz parece estranha. Eu conhecia minha irmã pela voz. Então, ela já tinha as respostas que eu precisava. Ô Bruno, é que eu quero conversar com você muito sério. E é bom que você esteja mesmo sozinha. Ela veio em casa. Falei com ela. Sim. Pode ser direto, eu já tô meio que sabendo qual é o assunto. Pode ir direto ao ponto. O que você está querendo falar? É que eu desconfio. Desconfio, eu tenho certeza. Quase certeza. Mas eu desconfio que a Mariana, ela está grávida.
E é do Marquinhos. Um silêncio pesado caiu entre nós. Como é que é? Eu desconfio. Eu sei que parece loucura. Eu também não queria acreditar. Mas eu tive uma conversa com a Rebeca. Eu também tive uma conversa com o Marcos. E aí? Nada foi respondido objetivamente. Sempre com uma desculpa. E depois ele tinha uma desculpa pronta que ele precisava correr para a escola. E na conversa com a Mariana, como é que foi? Com a Mariana, eu propus com firmeza. A Mariana me contando. Eu propus com firmeza, quando a Rebeca chegar do colégio, faz o seguinte, você e ela, venham pra cá. Nós duas vamos interrogar os dois. Vamos colocar um de frente com o outro. Vamos colocá-lo contra as paredes e a gente vai saber a verdade. Você aprova? A Mariana assentiu, a minha irmã. Nervosamente. Ela assentiu, claro. Assim que a Rebeca chegar em casa, eu a trago para cá. Eram 12h45. Eu me lembro exatamente do horário. Quando o Marcos chegou da escola. Eu não falei nada. Apenas fiz de conta que nada tinha acontecido, enquanto eu preparava o almoço como sempre. 13 horas, 13h. Em ponto, Mariana chegou com a Rebeca. E fomos todos para a sala onde o Marcos estava assistindo TV. Marcos, eu pedi com uma voz séria. Você pode desligar a TV um pouco para conversarmos? Ele desligou rapidamente, ele estava num programa de esporte. Olhei para a Rebeca e falei: sente-se ao lado do Marcos, por favor, Rebeca. Assim que ela se acomodou ao lado dele, olhei fixamente para os dois e falei com toda a firmeza: olha, eu vou perguntar só uma vez. Rebeca, você está grávida, filha. O pai do seu filho é o Marcos. Seja sincera. Esse é o momento ideal para isso. O silêncio foi ensurdecedor. Eu torcia para ouvir um retumbante: é claro que não, tia. Era a resposta que eu queria. É claro que não, tia. E aí ela ia contar quem era, então. Era a resposta que eu queria. No entanto, vi a Rebeca simplesmente baixar a cabeça em silêncio. Os olhos de Marcos estavam arregalados de medo. Ele sabia o peso daquela minha pergunta. A Mariana não conseguiu conter sua indignação. Rebeca! Marcos! É hora da verdade! Falem! Falem! Chegou a hora de falar! E antes que eles dissessem, a minha irmã começou: vocês são primos! Primos irmãos! E o pior, vocês têm 15 anos, Rebeca! Agora que vocês estão no colegial, quem vai cuidar dessa criança? Eu tava vendo que aquele discurso da minha irmã ia dificultar a confissão. Calma, Mariana. Eu quero ouvir deles. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto da Rebeca enquanto ela tentava falar. O Marcos segurou a sua mão firmemente e declarou: tia, respondendo a sua pergunta, quem vai criar essa criança? Nós dois, tia. Então quer dizer
Nós dois, tia. Nós dois vamos criar a criança. Eu e a Rebeca. Vamos cuidar do nenê. Eu vou procurar um emprego, aliás, já estou procurando. Eu vou cuidar de tudo. Eu vou dar conta de tudo. Eu posso ser novo, mas eu não tenho atitude de moleque. Eu não sou moleque. 15 anos. Passou pela minha cabeça o que sabe da vida, o que sabe ele, o que sabe ela. 15 anos. Nervosa eu retruquei. É o mínimo que você tem que fazer mesmo. Procurar um emprego urgente. Já estou procurando, mãe. Você tem que ser responsável agora. Virar homem. Eu já sou homem, mãe. Foi nesse momento que o homem da casa chegou. Meu marido, Fernando. Ele entrou em casa e nos encontrou todos ali, na sala, no sofá, com expressões tensas e até vozes alteradas. Ele entrou e disse: "Uma reunião de família?" Ele perguntou num tom desconfiado, mas sério. E com uma voz firme e séria eu respondi: "Antes fosse só isso, Fernando." Percebendo a gravidade do momento e da situação, ele indagou: "O que houve? O que aconteceu?" Fiquei muda. A minha irmã Mariana também. Meu filho também. Rebeca idem. Mas a Mariana, minha irmã, foi quem tomou a palavra. Fala você, Rebeca. Fala pro seu tio o que está acontecendo. E Rebeca respirou fundo antes de confessar: "Tio, é que eu tô grávida." Fernando ficou em choque com a notícia da gravidez. Estava de pé, teve que se sentar. As mãos ele levou à cabeça, como que se tentasse absorver aquela bomba. "Pode ser? Ser grávida? E quem é que fez isso com você?" Ele perguntou aflito. "Quem fez isso com você, filha?" Porque para nós ela era uma filha. E com uma voz quase inaudível, eu falei para ela assim: diga quem é o pai." Não precisou que ela dissesse. O Marcos olhou para o pai e falou: "Eu, pai." Fernando estava incrédulo. "Não é possível. Vocês estão brincando comigo. Hoje é 1º de abril? Não, não era. O 1º de abril tinha ficado para trás, bem para trás. Antes fosse, eu disse com um suspiro pesado. Marcos, então, o nosso filho se adiantou. Mas não se preocupa, pai. Como eu falei para a mãe e para a tia, eu vou trabalhar. Já estou, inclusive, vendo emprego para cuidar do meu filho." "Ah, mas vai mesmo! Vai mesmo! Vai honrar agora o que você tem no meio das pernas, rapaz!" Fernando exclamou nervosamente com a voz falha. Hoje mesmo você vai fazer vários currículos, imprimi-los, entregar um monte e me dê também um pouco para eu deixar em alguns lugares que eu conheço. A partir de amanhã, eu quero você trabalhando já." Ele virou-se para Rebeca com um olhar sério. "E quanto a você, mocinha? Você tem que consultar um médico e começar a fazer os pré-natais, os cuidados que precisa ter com o bebê." A atmosfera estava carregada de emoções intensas. Medo do futuro misturado à determinação de enfrentar as consequências daquela revelação inesperada.
Sim, revelações totalmente inesperadas. E assim foi feito. No dia seguinte, após o colégio, Marcos saiu já em busca de oportunidades, se bem que ele dissera antes que já estava fazendo isso. Ele caminhava pelas ruas do centro da cidade, parando de comércio em comércio, entregando seus currículos, com um misto de ansiedade e esperança. Enquanto isso, Mariana estava atenta ao telefone, marcando uma consulta para Rebeca iniciar o seu pré-natal, preocupada com cada detalhe do bem-estar da filha. No dia da consulta, Mariana e Rebeca entraram no consultório médico. O ambiente era acolhedor, mas a tensão estava presente. O médico, um homem gentil, com um sorriso tranquilizador, começou o exame e logo sentenciou. Gravidez confirmadíssima. Então, Mariana, não conseguindo conter sua preocupação, contou para o médico sobre a relação. Doutor, tem uma coisa que me preocupa demais. A Rebeca, ela está grávida de um primo e irmão dela, sabe? Filho da minha irmã. E não só isso. Os pais, quer dizer, o marido da minha irmã e o meu falecido marido, eram primos irmãos. Então, o grau de parentesco é muito forte entre nós. Eu estou preocupado e com medo disso. Eu estou com muito medo disso, porque não é só o grau de primos, irmãos, o grau parentesco é mais forte. Não tem risco das crianças, ou se for uma criança, ter alguma deficiência? Algum problema? O médico olhou seriamente para elas e explicou pacientemente. Olha, existe sim um risco ligeiramente maior de que o bebê possa ter alguma condição genética desfavorável. Isso acontece porque os primos, eles compartilham uma parte do material genético. E ainda mais esse detalhe, né? Os pais também são primos. Sim, há uma chance de ambos os pais carregarem genes que podem causar problemas para o feto. Entretanto, continuou o médico num tom encorajador. A maioria dos bebês, filhos de primos e irmãos, é saudável. Por enquanto, vamos começar do começo. Vamos cuidar do pré-natal desta mocinha e depois a gente vê o resto. Tem que ter calma, tranquilidade e enfrentar o que tiver que vir. As palavras do médico, um médico vivido, experiente, trouxeram um alívio momentâneo. Meses se passaram e Marcos conseguiu trabalho, meio período. Naquele tempo ainda, o office boy ainda estava em moda. Um office boy no mesmo banco em que o Fernando trabalhava. Na verdade, foi o pai que deu um jeito lá. O Fernando era um bancário de muito prestígio na agência. E ele acabou conseguindo lá uma vaga para o filho. E explicou que ele tinha que estudar durante o período da manhã e teria que entrar exatamente naquele horário, 13 horas. E ele foi trabalhar lá. E ele estava animado com a nova fase da vida e fazia o melhor que podia para ajudar. Enquanto isso, a Rebeca já havia marcado uma consulta para descobrir o sexo do nenê. A expectativa era enorme, não só pelo sexo da criança, mas também por sabermos sobre a condição dela, a saúde da criança. Finalmente chegou o dia da consulta. Eu,
e Mariana e Rebeca fomos juntas na consulta. Estávamos na sala de espera do consultório. A ansiedade era quase insuportável enquanto aguardávamos ser chamadas. Quando finalmente entramos na sala e o médico começou o exame, ele falou: ao meu ver, tá vendo aqui? Deu para ver a criança. Deu para ver a criança naquela imagem do ultrassom. Cabecinha, bracinho. Ai, que gracinha. Mãozinha, pezinho. À primeira vista, nada de errado com o nenê. O coração de nós todos disparou ao ouvir isso. E aí ele completou: e quanto ao sexo, não tem como enganar, Quando a gente vê menina assim, a gente fica meio na dúvida. Mas quando vê isso aqui, tá vendo, quando vê isso aqui é menino. Naquele momento, um sorriso imenso tomou conta dos nossos rostos, acompanhando o sorriso do médico. Estava tudo bem e ficamos sabendo que o menino faria parte da nossa família. Chegando em casa, mal podíamos esperar para dar notícia para o Fernando e para o Marcos. Rapazes, eu falei animadamente, um novo menino se juntará à nossa família. Menino. O Marcos não se conteve e imediatamente abraçou a Rebeca, ajoelhou-se e beijou sua barriga com ternura. Era lindo ver aquele momento tão cheio de amor. Durante os meses seguintes da gravidez, Marcos e Rebeca se dedicaram a preparar tudo para a chegada do pequeno Gael. Eles passaram horas escolhendo o bercinho perfeito, enchendo carrinhos de compras com fraldas coloridas, roupinhas adoráveis que iriam vestir o Gael. E aí chegou o dia mágico. Exatamente no aniversário de 16 anos do Marcos e da Rebeca, Gael chegou ao mundo. E ele veio pesando 3,7 kg. Um bebezão. A alegria tomou conta da família inteira ao saber que Gael havia nascido no mesmo hospital onde os pais tinham nascido há 16 anos atrás. A vida deles mudou completamente. Marcos e Rebeca começaram a viver desafios e as alegrias de serem pais. Se mudaram para a casa de Mariana, mais espaçosa, onde poderiam criar Gael juntos e um ambiente bastante amoroso. 2 anos após o nascimento de Gael, agora já com 18 anos, Marcos e Rebeca nos chamaram para uma reunião em família especial. Ao chegarmos na casa, cheios de expectativa e carinho familiar, nos sentamos todos no sofá aconchegante. Marcos olhou nos olhos dos avós com seriedade. Vovô e vovós. Ele começou com firmeza, mas cheio de emoção. Como vocês já sabem, eu e Rebeca nos amamos profundamente e queremos ficar juntos para sempre. E ele continuou. Estivemos pesquisando sobre as leis do nosso país e não encontramos nada que proíba primos de primeiro grau de se casarem. Portanto, queremos comunicar a vocês que desejamos nos casar e criar os nossos filhos juntos como uma verdadeira família. O silêncio pairou por um instante enquanto trocávamos olhares significativos. Finalmente eu, Fernando e Mariana nos entreolhamos antes de responder. Bom, se a lei brasileira não proíbe isso, eu falei suavemente e com firmeza. Quem somos nós para proibir? Se vocês se amam genuinamente, então se casem, meus filhos, e sejam felizes. Naquele momento mágico, entrelaçamos os nossos braços
em volta deles. Foi um abraço assim triplo, enquanto Marcos e Rebeca trocavam sorrisos radiantes. Era a pura felicidade. Todos nós nos abraçamos calorosamente. O casamento aconteceu e foi simples, apenas no civil, sem grandes festas ou cerimônias elaboradas. Pois o que realmente importava era a felicidade dos nossos filhos. Após o casamento, Marcos e Rebeca alugaram uma casa pertinho de nós, para que continuássemos a ser uma família unida. E assim, começou uma nova etapa, cheia de amor na vida de uma linda família. Eu cheguei até aqui, exatamente para comentar com vocês o amor entre esses dois. É uma coisa que me impressiona e me faz cada vez mais acreditar no destino, naquela coisa, está escrito. Afinal de contas, eu tenho que voltar lá no início de quando eu comecei a escrever. Vocês se lembram? Eu estava com a minha irmã no bar Point da cidade, quando nós acabamos conhecendo os irmãos. Os primos irmãos, na verdade, mas que se consideravam irmãos. Eles eram primos, mas primos irmãos. Nós conhecemos o Fernando e o Leandro. Nós conseguimos fazer tudo o que estava planejado entre nós. Começamos a namorar, curtimos um ao outro, casamento aconteceu para ambos os casais. E depois programamos, eu e minha irmã, de termos aquele filho ou engravidarmos no mesmo período. No dia que eu liguei para minha irmã, se você não se recorda, ela também do outro lado dizia: mas você não sabe o que eu tenho para te falar. Eu também estou grávida. E aconteceu que os nossos filhos nasceram no mesmo dia com uma diferença de meia hora. 30 minutos antes o meu, o Marcos, 30 minutos depois a Rebeca. Estava no destino deles, foram criados juntos. Eles dormiam desde pequenininhos e bebês, de mãozinhas dadas. A moça da creche, para quem não se lembra, havia comentado tal fato comigo. Era impressionante o que unia os dois. Eles já pareciam assim, irmãos, grudados. Tinha gente até que perguntava se eram gêmeos, grudados um no outro. E eu respondia sempre que eram primos. Quando ficamos sabendo da gravidez, foi um choque tão grande, porque me dava a impressão de um incesto. Sabe, era a impressão que eu tive, porque pareciam dois irmãos, embora fossem primos. Eu fui tocada de um jeito tão chocante que eu não acreditava não que pudesse dar certo. Eu vou ser sincera, eu não acreditava que pudesse dar certo o relacionamento deles dali para frente. Mas eles calaram os meus pensamentos e eu passei a acreditar muito depois que os vi naquele casamento feliz, aos 18 anos de ambos. Ainda assim havia uma desconfiança. Ainda assim havia. Mas 10 anos depois desse casamento, que é exatamente no dia que eu estou escrevendo, a certeza absoluta da felicidade deles. E queria dizer uma coisa para vocês. Tivemos agora a alegria de recebermos a Melissa, a segunda filha do casal, que tal qual Gael, veio perfeita, saudável e linda.
Se fosse para escolher, eu jamais teria feito essa escolha. Nem eu, nem Mariana e nem o Fernando. Nenhum dos três. Outro dia a gente estava sentado na mesa, comendo uma pizza, os três. Mariana, eu e o meu marido. E nós conversamos sobre isso. Se fosse para a gente escolher, jamais teríamos feito essa escolha. Mas eu queria dizer para quem está ouvindo, nunca houve um relacionamento mais harmonioso e perfeito do que esse. Eles se amam e se completam em tudo. Agora, o resto vocês já sabem. Gostaria muito de receber os comentários de vocês todos a partir de agora, aqui e nesse canal. Manda o teu comentário. Vai ser muito importante. Eu gostaria muito de saber o que você pensa a respeito de tudo. 한겨울밤